Queridos e amados irmãos, graça e paz a vós todos. Hoje, quarta-feira, 26 de abril de 2023, às 20 horas. Eu estou aqui na minha cidade, Duque de Caxias. Por acaso começou a chover, né? Depois de uns dias quentes. Eu estou aqui no meu escritório, mas estou escutando o barulho da chuva. Eu quero agradecer aos novos inscritos. Sejam bem-vindos. Eu estou muito alegre, muito feliz, pois o canal está crescendo, está avançando. E também os antigos, né? Espero que vocês me ajudem a divulgar os meus vídeos, a compartilhar com outras pessoas. Nós, da graça de Deus, amamos muito os nossos irmãos. Eles não sabem, eles não imaginam como é grande o nosso amor por eles. Mesmo eles nos vendo como hereges, né? Desigrejados, desviados. Porque hoje nós temos o entendimento. Nós hoje sabemos o quanto nós sofremos dentro desse sistema religioso. Vivíamos, né? Escravizados, cumprindo e seguindo uma tradição, preceitos dos homens, com fardos sobre os nossos ombros, e pensávamos que éramos livres. Pensávamos também que estávamos vivendo a graça de Deus. Hoje, a gente sabe o quanto é diferente o evangelho apresentado pela religião e o evangelho oferecido pelo Cristo ressuscitado. Paulo foi escolhido, foi separado para que recebesse dele essa revelação. Porque quando lemos os livros históricos, que eles chamam de evangelhos, a gente vê o evangelho da circuncisão dado pelo Cristo Nazareno aos 11 e a Pedro, para que fosse ao mundo de Israel pregar aquele evangelho. Os gentios e os estrangeiros estavam de fora. O próprio Nazareno disse: não vades pelos caminhos dos gentios nem dos estrangeiros. Ele disse: eu vim buscar apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a gente acreditou nesse evangelho da religião, no evangelho da circuncisão. E então queríamos cumprir também todos os requisitos, todos os rudimentos, todas as obras, tudo aquilo que tinha que ser feito. Como hoje os nossos irmãos lá fazem. Hoje não. Mente ativada, o véu não mais posto sobre o rosto. Filhos de Deus, sabemos que somos porque Ele testifica que somos filhos dele. Ele dirige sem reserva as nossas vidas. Somos espirituais, hoje nós entendemos o que é isso. Não estamos voltados para as coisas materiais, para as coisas deste mundo. Pensamos sempre nas coisas do alto, nas coisas de cima. O reino dele está dentro de cada um de nós. Somos a sua morada, somos o seu tabernáculo, o templo da sua habitação. Sabemos de onde viemos e para onde nós vamos. Não temos medo da morte, nem tampouco desse inferno, como lago de fogo e tormenta eterno. Não temos medo desse Satanás como um ser espiritual. Porque não estamos pensando nessas coisas. Não fazemos como os religiosos fazem. Eles falam mais do inferno, mais desse Satanás, do que propriamente do Cristo ressuscitado. Quando fazem menção do Cristo, lá é do Nazareno, e não do ressurreto, e não do ressuscitado, daquele que Paulo disse, e hoje nós também dizemos: eu já não vivo, mas ele vive em mim. O morrer
é ganho. Se vivermos, é lucro. Então vamos lá. O tema de hoje é: nesse pacto, o seu corpo não é pão, nem seu sangue é suco. Esse é o tema de hoje. Podíamos dar um outro tema assim: qual o pão que foi oferecido por nós? Qual? Esse pão que eles apresentam dentro dessas sinagogas, dizendo ser o corpo de Cristo, esse suco num cálice, dizendo ser o seu sangue? Não. Livro histórico de Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20, diz que ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Queridos, nas chamadas, aspas, santas ceias, eles dizem que Jesus pegou o pão e disse: esse é o meu corpo. Quantas das vezes eu participei disso? Quantas das vezes eu ministrando, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, eu peguei um pedaço de pão e fiz isso. E o cálice, assim como eles fazem ainda dentro desses lugares. O pão era o seu corpo. Nós perguntamos hoje, com entendimentos que temos, este pão foi o que foi, desculpa a redundância, oferecido na cruz? Isso aqui era sombra. Isso aqui era uma representação. Representação de quê? Daquilo que viria, daquilo que estava por vir. Aqui, no que eu li, ele estava se dirigindo a quem? Aos seus discípulos, aos seus ouvintes. Quem eram os seus ouvintes? Ele veio para quem? O Nazareno veio para quem? Na introdução eu já disse para quem ele veio. Então tudo quanto aconteceu antes da cruz era sombra. Religiosos, era sombra. O corpo de Cristo nesse pacto não é um pedaço de pão. São todos os que foram lavados no seu sangue. Quando ele morreu e derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ali ele ofereceu o seu corpo, a sua carne foi oferecida. Ele ali estava, nesse ato aqui de São Lucas 22, numa representação da lei. A Páscoa, ela era realizada uma vez por ano. Os judeus tinham que participar da Páscoa. Então ele estava o quê? Vivo ainda. Jesus estava vivo ainda. Não havia chegado ainda a hora da sua carne, que logo, alguns anos depois, seria oferecida, como foi oferecida na cruz. A sua carne foi oferecida na cruz. E automaticamente houve o derramamento do seu sangue. Então eles usam um pedaço de pão para... Jesus então usa aqui um pedaço de pão para mostrar aos seus discípulos que estavam reunidos com ele naquela noite. Era como ele dissesse assim: ó meus apóstolos, ó meus discípulos, isto aqui, essa representação, eu estou fazendo uma demonstração do que vai acontecer.
Sombra, representação. Ali, quando ele pega aquele pedaço de pão, aquilo não era real, era sombra. A real era a que ele daria a sua carne na cruz. Aquilo sim foi o real, o que aconteceu no Calvário. O real estava por vir e veio quando ele expira e diz: está tudo consumado. Qual o corpo que foi oferecido? Esse que nos templos eles apresentam uma vez por mês? Foi esse corpo que foi oferecido na cruz? O pão que ali, diante dos seus discípulos, ele pegou como uma representação, com uma sombra, fazendo uma demonstração do que iria ocorrer? Foi esse pão que ele ofereceu na cruz? O seu corpo ainda não tinha sido oferecido. Se nós estamos depois da cruz, nós temos que olhar para a sombra, para o pão, e é isto que eles fazem dentro desses lugares. Uma vez por mês, algumas duas, eles se reúnem e pegam um pedaço de pão e suco de uva num cálice e oferecem. Então, se aquilo era sombra, se aquilo era uma representação, eles estão corretos em fazerem isso? Temos que olhar para o real. O real foi oferecido na cruz. Se já foi oferecido, como nós vamos voltar a oferecer? Como eles fazem uma vez por mês. Se o real já foi oferecido. Nenhum de nós que entendemos o Evangelho da graça de Deus temos sentimento de culpa por não participarmos mais disso. Nenhum de nós temos consciência pesada. Nada nos acusa por não fazermos isso. Quando ele disse: fazei em memória de mim, é porque ele iria morrer. Morto, eles tinham que fazer em memória de Jesus. Porque ele estava anunciando a sua morte. E enquanto ele estivesse morto, os seus discípulos tinham que oferecer em memória dele. Memória só se faz de quem morreu, de quem está morto. Vocês nunca viram colocar nome de escola, de ruas, de qualquer coisa que seja, de alguém que ainda está vivo? Quando se visita um cemitério, sobre cada túmulo lá tem uma placa em memória, está lá em memória. Quando se casa, hoje quase não acontece mais casamento, né? Mas quando o noivo e a noiva distribuem o convite, que os pais de um ou de outro são mortos, coloca-se entre parênteses em memória. E o nome aparece ali. Então, morto, eles tinham que fazer isso. E agora, sabe o que acontece? Os religiosos se reúnem aos domingos e fazem isso em memória dele. Religiosos, ele ressuscitou. Ele está vivo e vivo para sempre. Jó já dizia, 19:25, eu sei que o meu Redentor vive. Ele iria morrer, mas iria ressuscitar como ele ressuscitou. Então não se deve fazer nada em sua memória. Se fazem depois da cruz algo daquilo que
é real em sua memória, eles estão dizendo que ele está morto. É isso que eles estão dizendo. É isso, religioso, que você está fazendo uma vez por mês. Acorda, desperta, tu que dorme, e o Espírito Santo te esclarecerá. Os discípulos, sim, fizeram. Porque eles fizeram? Eles estavam antes da cruz. Nós não. Nós depois da cruz. A graça testifica que ele está vivo. E vivo para todo sempre. Este sangue que estava naquele cálice que Jesus apresentava aos seus discípulos, ele dizia assim, ó, eu ainda estou vivo, mas o meu sangue será derramado. Isso aqui é uma representação, é uma sombra do que irá acontecer. Ele sabia que iria morrer, porque ele veio para isto. Não a imagem real do que viria. Tinha sangue ali naquele cálice, eu pergunto a vocês. Esse suco de uva que vocês apresentam diante da congregação é o sangue dele. Por que, mesmo que vocês dizem que é uma representação, por que depois da cruz ainda fazer uma representação do real que já aconteceu? Era sombra, era uma representação, porque iria acontecer como aconteceu. Hoje não há mais necessidade de se fazer isso. O sangue que ele, o vinho que ele pega e mostra naquele cálice, ainda seria derramado, como a sua carne morta. Assim que ele morresse, o sangue iria jorrar, o sangue iria se derramar. Então, como vamos representar como se o pão fosse o corpo e o suco de uva o sangue? Como nós vamos fazer isso? Você ainda faz isso? Você ainda acredita nisso? Você ainda crê nisso? Tem medo de abandonar este lugar? Com medo das maldições que esses que dizem que são líderes espirituais, eles jogam sobre as pessoas, como fazem com aqueles que não são dizimistas, e sem falar em várias acusações deles quando estão pregando, sei lá, e eles dizem, ó, cuidado, se conserta, Deus está te cobrando, o juízo dele vai vir sobre a sua vida, ele vai pesar a sua mão sobre você. É o que mais a gente ouve dentro desses lugares. Deixe-me dizer uma coisa, o apóstolo Paulo, ali naquele período transitório, nos seus dias, quando ele recebe o evangelho da graça, os que estavam ali em Jerusalém, via as mensagens de Paulo como uma mensagem contraditória. Era assim que eles viam Paulo, trazendo uma mensagem contraditória, porque não era uma mensagem semelhante à mensagem de Pedro e dos 11 apóstolos. Era uma mensagem totalmente diferente, tinha que ser, porque uma era circuncisão para os judeus, a outra incircuncisão para os gentios. Uma falava do Cristo Nazareno, a outra falava do Cristo ressuscitado. Então eles viam Paulo pregando uma mensagem contraditória. E hoje também nos nossos dias, nós que pregamos o evangelho da graça de Deus, as nossas mensagens são vistas como mensagens contraditórias. Eles não aceitam. Por isso que eles nos chamam de herege. Eles não creem na mensagem do evangelho da graça de Deus, porque não são espirituais, porque são carnais. Os carnais seguem o Cristo Nazareno.
seguem preceitos dos homens, têm os homens como seus cabeças, como seus líderes, vivem debaixo das suas autoridades, aspas. Seguem ritos, praticam liturgia, praticam cerimoniais, dão dízimo, vão a montes, jejuam, se batizam, enfim. É assim que os religiosos fazem. Nós já fomos um dia religiosos, hoje nós não somos. Então, nesse pacto, eu queria te dizer que o seu corpo não é pão. Então, essa de primeiro domingo, celebrar uma tal de Santa Ceia, isso é até mesmo uma blasfêmia contra a sua morte, contra o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E nem tampouco o seu sangue não é suco de uva. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz ao escrever aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, comparar o seu corpo com um pedaço de pão é ofender a Cristo. Essa é a mais pura verdade. E é isso que nós fizemos durante anos e anos. E é isto que muitos estão fazendo ainda nos nossos dias. Cada vez que pegam um pedaço de pão e o cálice com suco na outra mão, estão ofendendo a Cristo. Estão ofendendo a Cristo. É uma blasfêmia isto que vocês estão fazendo. E levando a outros fazerem as mesmas coisas. Dizendo que é comunhão com Ele. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Qual o pão que foi oferecido? Qual o pão que foi oferecido? Aquele que ele apresentou diante dos seus discípulos? Esse que é apresentado nas sinagogas, em todas as denominações evangélicas mãs, nas igrejas católicas romanas. Aquele cálice que ele apresentou ali, é o sangue dele que se apresenta nesses lugares. Ele estava mandando os que vieram depois da cruz, nasceram depois da cruz, ele estava mandando os gentios fazer isso, a sua igreja fazer isso. Ele estava mandando? Não, ele não estava mandando. Apenas dizendo aos seus discípulos: fazer isto em memória de mim. Enquanto eu estiver morto, fazer isto. E eles cumpriram aquilo que ele lhe ordenou. Então fica aí para nossa reflexão, para a nossa meditação. Se você entendeu, se você gostou, dê um like, não esqueça, dê um like. É muito importante o like ao visualizar, é muito importante o like nas nossas mensagens. Por exemplo, a minha antepenúltima mensagem eu tive até agora, tem uns 5 dias, 775 visualizações. Mas o número de like 50, 60. Então quase 800 pessoas visualizaram. Mas apenas 15% deram o like. Faça isso, não esqueça. Lá no sino, dê um like. E também divulgue. Se você gostou, mande para o seu amigo. Bote nas suas redes sociais, não custa nada. Faça isso. O máximo que pode acontecer é a pessoa do outro lado não assistir ou então apagar. Divulgue, compartilhe. Você que tem o entendimento, você que tem a mente ativada, você que está debaixo desse evangelho da graça de Deus, por amor aos nossos irmãos,
Porque lá tem muitos filhos da livres que estão lá aprisionados. E por amor a eles, Paulo sofreu por causa desse evangelho. Por causa de qual evangelho Paulo sofreu? Por causa do evangelho do Cristo ressuscitado. Ele foi odiado por muito, perseguido por muito. Os próprios judeus o perseguiram, porque o seu evangelho para eles era o que? Contraditório. E nós hoje, da graça de Deus, estamos sofrendo essas perseguições. Somos olhados por eles de forma atravessada. Eles não conversam mais com a gente acerca da palavra de Deus. Eu encontro muitos ainda. Essa semana mesmo eu visitei. Tive com 2 pastores. Conversa-se tudo. Mas eles não tocam no evangelho da graça de Deus. Não é isso que acontece com você que está na graça? Eles te deletam, eles te bloqueiam. É assim que eles fazem. E diz que ama. Isso é amor? Só porque hoje você pensa diferente deles? Não sabe eles que nós, da graça de Deus, aumentou muito mais o nosso amor que tínhamos por eles. Hoje nós amamos eles de verdade, porque amamos eles em Deus, no amor de Deus, o amor ágape. Esta é a palavra. Muito obrigado. Um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês.